E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais um trade, bem-vindo para mais uma aula. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você vai aprender de forma técnica como melhorar a sua visão gráfica, como entender realmente se naquele determinado momento do ativo ou do gráfico eu posso pensar em uma venda, eu posso pensar em uma compra, qual é o momento que eu posso fazer valer aquilo que eu aprendi na análise gráfica. Então você é muito bem-vindo aqui. Aqui você vai encontrar conteúdo de qualidade para que você, aos poucos, faça com que as escamas dos olhos caem e você consiga entender verdadeiramente qual é o motivo de uma entrada, qual é o motivo de uma compra. Por quê, pessoal? Eu falo todos os dias o pessoal que acompanha aqui o canal. Eles já estão até, acho que, cansados disso. O gráfico é técnica, é conhecimento técnico. Se você tem o conhecimento, você sabe o que fazer. Se você não tem o conhecimento, você se frustra, você coloca culpa em várias coisas, menos na falta do conhecimento. Porque o conhecimento, você já deve ter ouvido falar isso, que o conhecimento move montanhas, ou algo assim. O que essa frase quer dizer para nós ou para você? Que o conhecimento é capaz de quebrar barreiras. Vai fechar ali a minha entrada, tá lá. O conhecimento é capaz de derrubar barreiras. O que o conhecimento faz? Você está aqui num ponto onde, tecnicamente, você não sabe o que se faz, você não tem conhecimento, o que acontece? Você vai ficar sempre fazendo um bate e volta, o chamado ping-pong. Por quê? Você tem uma barreira a ser transpassada que te impede de ter resultados. Agora, a partir do momento, eu vejo bem dessa forma, tá? A partir do momento que você adquire o conhecimento correto, o que acontece que antes você não tinha o conhecimento? Essa barreira cai. O que significa isso, Cadu? Significa que a partir do momento que você não tem mais uma barreira do conhecimento, ou seja, a barreira que te atrapalha do conhecimento, você sai daquela inércia pessoal de resultados, daquela inércia de saber fazer, daquela inércia de não ter resultados e começa a ter resultados a partir do momento que você entende o que o gráfico faz. Como aqui, né? Qual é o motivo dessa entrada aqui? Região de resistência, preço chega em região de resistência, dentro de um canal. Dentro deste canal ele faz um padrão de vela de baixa. Não contente, ele faz o 1, 2, 3 e vem buscar a máxima do canal. O que o Cadu faz? Eu espero o padrão de vela acontecer, olho no volume, vou lá e executo a minha ordem. Tranquilo. Dentro das técnicas da análise gráfica. Dentro do contexto gráfico, definindo regiões, sabendo como a tendência está trabalhando, esperando os padrões e fazendo minha entrada. E dá uma olhada. Algum risco nessa entrada, pessoal? Nenhum, né? Risco nenhum. Absolutamente uma entrada perfeita. E como nós somos capazes de fazer isso? Através de um conhecimento técnico. Foi hoje que eu li isso. Eu não sei, deixa eu ver aqui, aqui no meu Instagram, eu vou ler aqui no meu Instagram, eu vou pegar pelo celular, não vou abrir a conversa aqui porque não é aluno, é apenas uma pessoa que acompanha o canal, diz assim, boa noite, mestre, isso aqui era 10 horas da noite, fui ver hoje, é claro, né? Fazendo um backtest só com o seu e-book já foi 17-1, muito impressionante. O que ele está querendo dizer?
O que é o backtest? Backtest é voltar no passado do gráfico e ver o funcionamento. O que é esse 17:1 que ele fez? Só vendo os padrões de velas aqui, ó. Este book que eu deixo para vocês baixarem de forma gratuita. Eu falo para todo mundo, ó, baixa aí de forma gratuita, estuda esses e-books. Aqui você vai ver algumas formas de entrada no gráfico em relação ao padrão de vela. Eu explico aqui. Mas já aconteceu de ter gente que reclama que a tradução do português para o inglês não tá legal, que é muito complicado, que são muitos padrões. Tem gente que prefere reclamar. Agora tem gente que senta o bumbum na cadeira, vai lá e estuda. E, pessoal, aprenda uma coisa. A vida não é português. A vida é universal. Todo o material de trade que existe de boa qualidade, primeiro veio de forma asiática, depois se tornou europeia e hoje é americana. Então, se você quiser ler bons livros, se você quiser ler materiais bons, ele não está em português. E quando a gente traduz para o português, para quem entende um pouco de português, aliás, para quem entende um pouco de línguas, sabe que quando a gente traduz tem coisas que a gente não consegue traduzir, né? Não tem como traduzir, então você acaba escrevendo o pé da letra. Então tem gente que às vezes de usar e utilizar de bom grado, como esta pessoa, maravilhado com esse book aqui, que são 36 páginas, onde eu falo 16 padrões, a pessoa está maravilhada em aplicar. Agora tem pessoas que reclamam. Então eu vejo os dois lados da moeda, né? Os dois lados da moeda. Aquela pessoa que faz valer, que até eu postei no meu Instagram ontem, ó. Eu até postei. Hoje eu tô o senhor recados de alunos, né? Ou de pessoas seguidoras. Porque eu gosto desses detalhes, sabe? Que faz com que você possa mudar, sair do lugar. Eu postei aqui uma frase que sumiu. Aqui, ó. Isso aqui tá colado na parede da academia que eu vou, tá? Academia. Tá escrito assim: não basta desejar uma vida melhor, você deve criá-la. Compreendeu? O que adianta você ficar desejando, mas você não corre atrás? Então, ó, aqui tem um e-book onde eu falo sobre esses padrões de velas aí, que acontece todo dia para você baixar de forma gratuita. Eu explico cada detalhe. É só entrar no canal do Telegram e fazer o download. Tem meu WhatsApp aqui, caso você queira saber sobre o treinamento, tem o Instagram também e tem o link do próprio treinamento para você fazer parte. Você vem fazer parte da área do aluno, se tornar meu aluno e ter suporte diretamente comigo. Abaixo de cada videoaula também possui esses links, tá? Se você quiser me seguir aqui no Instagram também, é só me seguir. Ó, aqui eu falo que ainda está com 60% de desconto treinamento, link para acesso do treinamento. Aqui é o meu Instagram, esse é o Threads, né? Eu acho que é assim que fala. Aqui você vai ver resultados de alunos, EAD resultados de alunos, mensagem caso você queira tirar alguma dúvida sobre o treinamento, tá? Você pode me seguir aqui, pessoal. Pode me seguir aqui no Instagram e acompanhar o que acontece aqui no canal, tá bom? E aí você vai aos poucos aprendendo como essa entrada que eu acabei de mostrar para você aqui, ó, o porquê da minha entrada. Aqui no canal do Telegram, quando você entra, você vai ver aqui, ó, mensagem fixada. Você vai clicar sobre ela, vai abrir dois links e aí você escolhe qual dos dois links você quer fazer o download. Porque é o mesmo e-book de downloads diferentes, tá? Aqui você vai ver alunos que enviam os resultados para mim, ó. Análise gráfica e vida, não importa se é OTC ou mercado aberto. É isso aí, John. O John batendo meta. O John utilizando aqui, ó, a ferramenta Hunter, tá? Utilizando aqui o indicador, que eu explico lá no módulo 13, o funcionamento dele. Aqui o Maicon batendo meta. O Maicon deixa todo um testemunho aqui, ó, 3 vitórias em OTC. Eu tenho muito orgulho de dizer que esse conhecimento liberta. Professor, você não pode parar com esse conteúdo. Você é o cara. Esse método, essa técnica não tem aí. É só o senhor que é direto com as palavras. Não tem como aprender como um ensino desse. Primeiramente, agradecer a Deus por tudo e seguindo ao Senhor por esse ensinamento de ouro
que o Senhor passa para nós. Deus lhe abençoe sempre a todos, Hunters, nessa luta, bora para cima. Muito obrigado, Maico, pelas palavras, mas eu confesso a você, Maico, que cada dia que passa, tudo que eu faço na vida, eu tenho um começo, meio e fim. Então, quando eu comecei a ensinar, eu tenho o maior prazer de ensinar, eu tenho o maior prazer de transmitir meu conhecimento, mas tem algumas coisas pelo meio do caminho que vai deixando a gente meio triste. O Michael diz aqui, para eu não parar com esse conhecimento, porque não se encontra por aí o conteúdo, o método, as técnicas. Mas eu confesso para você que tem hora que dá vontade de pensar assim, muita gente já aprendeu, já fiz meu papel, agora eu vou olhar, cuidar só de mim mesmo, dos meus filhos, seguir minha vida e tchau. Eu confesso que várias vezes no dia eu penso isso, tá? Várias vezes eu penso isso. Por quê? Por causa de ingratidão, só por isso. Mas eu continuo firme e forte aqui. Até segunda ordem. Até eu realmente ver um posicionamento assim que não vem de mim, mas vem da parte de Deus. Se está na hora de eu parar ou não, tá? Por enquanto, estou a 1000 vapor aqui, 1000 por hora, cuidando dos alunos, ensinando os alunos, como o Michael aqui, mais 3 trades hoje, outro Michael, né, batendo meta. O Marcos aqui, falando que fez exatamente a mesma entrada que eu tinha subido lá no YouTube. O Gleidson aqui, fazendo 2 a 1, utilizando a ferramenta Hunter. A aula que eu subi ontem, aqui no YouTube, o Eliezer não tem nem 3, 4 semanas de treinamento, 3 a 0, batendo meta todos os dias. O John aqui novamente, batendo meta, falando aqui, análise gráfica é vida, estudando mais mão baixa, porque de manhã já tinha batido a meta. É isso aí, John. Aqui o Rodrigo, fazendo uma entradinha linda. O Rodrigo aqui também deixa um testemunho aqui, a vontade que ele tem. Luiz aqui, batendo meta em 2 corretoras, utilizando também a ferramenta Hunter ali, que eu explico lá no módulo 13. Gilson aqui batendo meta, 3 a 0. José aqui, batendo meta, 3 a 0. 3 a 0 não, né? Tá escrito só batendo a meta, utilizando a ferramenta Hunter também. John aqui fazendo solicitação. E assim por diante, pessoal, tá? Então entre aí, baixe o e-book, acompanhe os alunos, caso você queira, se você tem o interesse realmente de aprender sobre análise gráfica, tá bom? O EURUSD parece que está dando uma outra opção aqui. Ele parece querer mostrar aqui, a hora que eu entrei, eu já entrei um pouco atrasado, né? Vamos torcer para o gráfico ganhar força ali na região e continuar o movimento, porque senão eu vou tomar um loss, Olha onde era a minha entrada aqui. Olha onde era a minha entrada aqui. Era bem aqui, Vou até traçar uma linha amarela para você ver. Eu entrei ali, tá? Só que, até eu entrar, computar a minha entrada e a abertura do candle com bastante força, me jogou aqui, tá? Então tudo bem, então eu preciso que ele feche pelo menos até no pavio da região anterior, que eu saio positivo. Cadu, e se ele não fechar até o pavio do candle anterior? Eu tomo loss. Aí eu tomo loss, aciono o gerenciamento e vou fazer um próximo trade. E essa entrada aqui, pessoal, é exatamente igualzinha à entrada anterior. Tá lá, lindo, mesmo entrando atrasado. Essa entrada aqui que você vê, que eu acabei de fazer com essa técnica, é a mesma entrada que eu fiz aqui em EURUSD, É a mesma entrada. Cadu, como é que você pode falar que você fez uma entrada aqui e aqui a mesma entrada? É a mesma entrada, pessoal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É a mesma entrada. O segredo não é a entrada. O segredo é você entender o gráfico e encaixar isso no gráfico. É o contexto gráfico. É o GPS. Aqui é como se você estivesse dentro de um mapa e você pensasse assim, eu estou aqui nessa região, eu preciso chegar nessa região, eu preciso pegar o caminho mais fácil. Então o gráfico é isso. O que o gráfico vai te mostrar? Ele vai te mostrar um caminho mais fácil para você chegar ao destino.
tá? Então é como se fosse um GPS. Então essa entrada que eu fiz agora aqui, ó, essa foi a primeira entradinha aqui, que eu fiz aqui no Euro USD. Essa foi a primeira entrada. Essa aqui, ó, foi a segunda entrada, tá? Com a mesma forma, a mesma técnica, só que o preço, ó, olha o que aconteceu com o preço, né? Eu entrei no fechamento do candle. Ah, mas a corretora me jogou lá embaixo. Ah, mas a culpa é da corretora. Ah, eu não tenho resultado por causa de culpa de corretora. Pessoal, isso que aconteceu aqui, essa abertura de gap na hora que eu apertei o botão aqui, acontece em qualquer mercado, independente de ser opções ou não, tá bom? Olha aqui, ó, aqui onde eu entrei também teve gap, ó. Essa primeira entrada que eu entrei aqui teve um gap, aqui teve gap. Isso acontece, isso tem a ver com volatilidade de corretora, transmissão de dados. Se você acha que isso é problema para você analisar o gráfico e ser vitorioso, esquece que você não vai chegar a lugar nenhum, porque te falta muito conhecimento para você dominar isso. Falta muito, falta bumbum na cadeira e estudar realmente como é que funciona. Então é necessário sim um aprofundamento e entender, por exemplo, como funciona realmente um suporte e resistência, como funciona realmente uma tendência. Por que uma tendência você pode trabalhar às vezes com bastante ênfase na continuidade deste movimento e outras nem tanto? Deixa eu dar uma olhada aqui, ver o que o gráfico está fazendo de forma macro. Por que existem algumas tendências que você pode trabalhar com mais dedicação um determinado tipo de movimento e outras nem tanto? Tudo, pessoal, está ligado a você compreender o que o gráfico quer de você. Se você tem um conhecimento técnico onde o gráfico ele te mostra uma perspectiva de movimentação a favor do movimento, às vezes você pode correr o risco, que nem agora, estou correndo um risco ali. Por quê? Porque eu já estou numa região de demanda, tá? Eu já estou numa região de suporte, eu ainda continuo fazendo venda. Cadu, por que você está fazendo venda? Porque o gráfico não esboçou ainda nenhuma força de alta. Para eu perder esse trade aqui, vai ter que entrar uma força de alta ali, como se fosse, como eu estou falando para você, sabe a volatilidade que entra no gráfico e vai lá e rompe região? Ou a volatilidade que entra no gráfico no último minuto, que eu falo que às vezes a gente acaba tomando loss por causa disso? É exatamente isso. Porque o gráfico aqui, por mais que ele está numa região de demanda, pessoal, por mais que ele está num suporte, ele ainda não esboçou que ele está com movimento de alta. Tá lá, ó, perfeito, 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 perfeito. O que acontece com a maioria das pessoas? A hora que o candle começa a fazer um movimento como esse aqui, ó, a hora que o candle começa a ficar verdinho, assim, começa a subir, começa a ficar desesperado. Começa a dar ansiedade, começa a dar borboletas no estômago, começa a dar, que mais? Sua mão, diarreia, qualquer coisa que você possa imaginar. Por quê? Porque a pessoa não tem um mínimo de conhecimento técnico. Eu vou sempre, ó, você que me acompanha aqui, ou você que vai começar a me acompanhar aqui, você vai sempre escutar eu fazer isso. Esses dias, para você ter uma ideia, tem um aluno que ele já é consistente, batendo meta, uma atrás da outra. Sabe o que ele fez? Ele chegou para mim e fez uma pergunta de um tipo de um volume aí. Não esse volume financeiro. Ele fez uma pergunta. Que ele falou que ele usou um volume aí, mas não gostou tal. Eu falei assim, ó, nunca ouvi falar sobre isso. Eu, que estou há anos na frente do gráfico. Aí ele falou assim, mestre, eu comprei um outro curso. Só para eu me aprimorar, né? Assim, o que ele pensou? Ah, eu vou comprar um outro curso, vai ter alguma coisa que eu posso aprimorar. Aí ele falou assim para mim, se arrependimento matasse, só fiz para gastar dinheiro. Porque básico do básico do básico do básico. Só que o que acontece? Ele fez o primeiro treinamento comigo. Ele nunca tinha feito um treinamento, um curso. Foi bom, por quê? Porque ele foi fazer um outro curso e ele viu que é o que eu falo para vocês, porque, pessoal, não sou eu que vou lá e vejo.
São os alunos que chegam para mim, deixa eu destravar a tela aqui. O que eu falei? Que se ele fosse romper, ele ia romper explodindo tudo aqui. Você entendeu? Se eu fosse tomar um loss nessa região aqui, ó, e tinha que ser desta forma, rompendo tudo. Porém, ainda não estava estruturalmente formado para isso. Por isso que é venda. Se você entender isso tecnicamente acontecendo no gráfico, pessoal, você não sabe, você não sabe o poder que você tem ao entender e dominar o gráfico. Você não sabe o poder que você terá ao saber exatamente o contexto do gráfico, exatamente a região de entrada, exatamente a tendência, exatamente o padrão que você coloca, exatamente o volume que você coloca, tá? E voltando ao assunto, aí ele disse, não, foi só para eu perder tempo na vida e entender, porque ele tinha curiosidade. Agora, o que acontece direto comigo é o contrário, pessoal. Um monte de gente vem tendo feito vários treinamentos ou vários cursos e não tem resultados. E a hora quando ele chega diante de mim ou vem estudar, fala assim, eu nunca vi isso na minha vida. Nunca ninguém nem citou esse assunto, nunca ninguém nem falou isso. Eu falei, então agora você se apegue ao assunto, se apegue a isso que eu estou falando e segue o plano que se você se dedicar vai dar tudo certo. Porque é o que eu costumo dizer, tem o Cadu aqui como o seu professor, o seu facilitador e tem o aluno que faz o quê? Bumbum na cadeira. Isso é um case de sucesso, pessoal. Se eu fiz a minha parte, mas o aluno não coloca o bumbum na cadeira, não faz a parte dele, não tem como, né? Porque você vê os resultados aí, você vê os alunos tendo resultados. Significa que eles estão sentando o bumbum na cadeira e estão estudando. Quando eu falo para a pessoa assim, reveja o módulo, reveja o primeiro módulo, reveja o módulo, porque isso aí você vai usar lá na frente para fechar o contexto. Tá entendendo? É isso que vai acontecer. Que nem aqui, ó. O que eu vi aqui, pessoal? Dentro do contexto macro, quando eu abri o gráfico está tendência de baixa. Tendência de baixa. Fez padrão aqui, ó, de possibilidade de entrada. Por que eu não entro no fechamento deste candle? Porque tem regiões de conflito aqui no passado. Quando o gráfico retorna, faz um movimento 1, 2, 3 com esse candle, aí eu entro exatamente aqui nessa região. Perfeito. Estou conversando com vocês, estou vendo o movimento com vocês e estou pensando em fazer as entradas com vocês. Quando eu falo para você, chega novamente o gráfico nessa região, o que acontece? O mesmo movimento aqui, ó. Mesmo movimento em região. É operar tendência em regiões de suporte e resistência. No caso aqui, Cadu, mas é só suporte e resistência, só tendência. Tá bom. Se fosse assim, se fosse só suporte e resistência, só tendência, pessoal, vocês não entendem o dinamismo disso aqui. Tanto é que aqui, ó, um monte de gente tomou loss, porque teve um monte de gente aqui que comprou após esse movimento aqui. Comprou após esse movimento e tomou loss. É a mesma coisa aqui, ó. Teve muita gente que fez, teve muita gente, eu acredito, que comprou aqui, ó. E o que aconteceria? Tomaria loss também. Por que eu não compro ainda aqui? Porque não tem movimento para isso, ó. Resistência, micro resistência. Ainda eu tenho aqui, ó. Eu tenho resistência, eu tenho resistência, eu tenho resistência. Não tenho compra aqui ainda. Mas está numa demanda. Mas está num suporte. Não tem compra. Cadu, então por que aqui você fez venda? Porque aqui já falhou o movimento. Falha do movimento. Aqui ainda o movimento não falhou para eu fazer compra. Aqui ele ainda está no movimento de baixa. Mas isso, para você operar um suporte, uma resistência dessa forma, como eu falo, é um conhecimento. Por isso que às vezes eu falo aqui, se eu aprofundo tecnicamente demais, só vai entender quem está no treinamento. Se eu falo superficialmente demais, vai ficar tão simples para quem está no treinamento, eles vão entender. E você que só está aqui no YouTube,
vai conseguir também compreender algumas coisas, porque aí você vai conseguir fazendo o encaixe, né, deste conhecimento técnico. Assim como eu fiz aqui, ó, a entradinha, a primeira entrada de venda, segunda entrada de venda, terceira entrada de venda. Para que eu vou comprar em região de suporte se ainda o gráfico não tem contexto para compra? Eu só vou comprar em região de suporte se tiver contexto para compra. Ah, mas o gráfico está em suporte, mas ainda não tem contexto para compra. O que significa? Significa que existe uma força gráfica atuando, vendendo o ativo. Então, pessoal, coloca um negócio na sua cabeça. Região de suporte, região de resistência. Ela só serve para a gente localizar pontos de inserção, pontos de conjectura dentro de um contexto gráfico. Então, aquele suporte, ele é um suporte e eu tenho que ficar de olho nele, porque ele pode ser um ponto de conjectura. Ele pode ser um ponto onde o contexto vai fazer valer aquele suporte como um suporte deve ser. Mas enquanto ele não estiver dentro de contexto, não é suporte. Aliás, não é suporte para utilizar, por exemplo, essa região aqui, ó. Eu não penso em compra ainda. Ah, Cadu, então por que aqui você já pensou em venda? Porque aqui já teve a falha do movimento nessa resistência aqui, tá? Tanto é que você vê que o preço reverteu. Aqui já está definido dentro de um contexto gráfico. E aqui? Aqui não. Aqui eu não posso pensar ainda em comprar, não tem nada definido, pessoal. Esse é o poder do contexto gráfico. Esse é o poder de você saber como analisar o gráfico de velas. Esse é o poder de você saber como interpretar o gráfico de velas. Esse é o poder de você saber ler o gráfico de velas. Esse é o poder de você dominar a leitura do gráfico de velas. Esse é o poder de você saber como operar um suporte e resistência em um gráfico de velas. Esse é o poder que você tem como operar uma tendência em gráfico de velas. É você saber exatamente o que o gráfico está fazendo, esperar o movimento e depois fazer a sua parte. Qual que é a sua parte? Apertar o botão. Entendeu? É apertar o botão. Pessoal, para eu não me estender, você que está por aqui e quer fazer parte do treinamento, será muito bem-vindo. Os links estão aqui abaixo, descrição. Você que tem alguma dúvida, é só mandar um WhatsApp para mim, entrar no Instagram, manda um direct para mim. Qualquer dúvida em relação ao treinamento, é só entrar em contato. Você também, que lá no módulo 13 viu como que funciona o indicador, você vê os alunos aí utilizando aquele indicador, aquela ferramenta, você tem vontade de adquirir, caso você queira fazer aquisição, é só entrar em contato comigo, tá bom? Hoje nós falamos sobre contexto, pessoal. Falamos um pouco sobre contexto, tá? Se eu tenho um contexto de baixa, para que eu vou vender? Aliás, ei, falei totalmente errado. Se eu tenho um contexto de baixa, para que eu vou comprar? Se eu tenho um contexto de compra, para que eu vou vender? Simples assim, tá? É lógica, é uma questão de lógica e razão. Gráfico é lógica e razão. Se você quiser aprender gráfico com lógica e razão, contextualizado, saber por que compra, por que vende, você vai estar no local certo. Você que chegou até o final, escreve aí contexto nas suas palavras. O que você acha? O Cadu deve continuar trazendo aulas aqui? O Cadu tem que diminuir a quantidade de aulas? O que o Cadu deve fazer? Escreve aí, deixa um comentário, as aulas têm te ajudado, têm aberto a sua mente, têm caído as escamas dos olhos, e aí coloca a palavrinha contexto aí para eu saber que você chegou até o final, que está valendo a pena trazer conteúdo para você e você aos poucos está entendendo, pelo menos com essas super dicas, como analisar o gráfico de verdade. Tá bom? Fica com Deus, vou ficando por aqui, te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fui!